Boa noite, amados irmãos, paz seja convosco. Mais uma vez estamos aqui para compartilhar a palavra do Senhor, uma palavra de força, de ânimo, de mudança de pensamento para a tua vida. O texto que eu quero compartilhar hoje está no livro de Daniel, livro do profeta Daniel, capítulo 5, verso 25 ao 31. Existe um outro vídeo neste canal que fala desta passagem, porém numa outra temática. Hoje quero falar um pouco sobre uma outra situação, um grande evento que está para acontecer nas nossas vidas. Então vamos falar de Daniel capítulo 5, verso 25 ao 31. Diz o seguinte a palavra de Deus: Esta, pois, é a escritura que se traçou, Mene, Mene, Tekel e Ufarsim. Esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Tekel, pesado foste na balança e achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Então mandou Belsazar que vestissem Daniel de púrpura e lhe pusessem cadeia de ouro ao pescoço, e proclamassem que passaria a ser o terceiro no governo do seu reino. Naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus, e Dário, o Medo, com cerca de 62 anos, se apoderou do reino. Glória a Deus, aleluia. Então a palavra que eu quero compartilhar hoje com os irmãos, do livro do profeta Daniel, quero parafrasear aqui com Mateus 24, 36 ao 39, quando fala-se que no tempo de Noé as pessoas casavam-se, davam-se em casamento, comiam, bebiam, e mesmo o grande Noé falando acerca das coisas que viriam, o povo estava numa cegueira espiritual, estava dormindo, e de repente, quando menos imaginavam, as suas vidas estavam ao normal, estava tudo bem, as pessoas prosperavam, compravam terras, carruagens, cavalos, e tudo ia muito bem, e de repente veio a destruição repentina do Senhor com o dilúvio. Então aqui nós podemos entender um pouquinho da história do rei Belsazar, um rei com muita soberba, altivez no seu coração, um rei presunçoso e arrogante, com seu ego muito alterado, muito inflamado. Belsazar era rei da Babilônia, neto de Nabucodonosor, aquele mesmo que passou 7 anos louco, vivendo no meio do mato, vivendo no meio da selva, como um bicho, se alimentando das ervas, se alimentando dos outros animais, enlouquecido, porque havia um endurecimento do seu coração para com as coisas do Senhor, e ao final dos 7 anos, ele reconhece a grandeza de Deus Pai, o Altíssimo. E Belsazar então, sabendo desta história do seu avô, Belsazar ainda era um rei arrogante e altivo. Então Belsazar mandou que roubassem todos os objetos do templo de Israel e profanou aqueles objetos. As taças, as bacias de ouro, os objetos de um modo geral, os candelabros. Então mandou que fizesse um banquete para os governantes, e ali estava o povo da mais alta sociedade participando deste banquete. Então havia ali relacionamentos sexuais, orgias no meio do castelo real, em adoração a deuses estranhos, idolatria, bebedices e glutonarias. Alguns historiadores dizem que naquela noite muita comida havia sido servida, muita bebida servida para os convidados, inclusive muitos adolescentes, muitos pré-adolescentes convidados para aquele banquete tinham relacionamentos com prostitutas em adoração a deuses estranhos e profanavam os objetos saqueados do templo de Israel. Então naquele momento ali, alguns historiadores falam que as pessoas comiam tanto daquela comida
que chegavam ao ponto de ir até o banheiro, vomitavam, colocavam o dedo na boca, na sua garganta, vomitavam e voltavam para comer mais, e faziam isso de 2 a 3 vezes na noite, algo que é totalmente repugnante aos olhos do Senhor. Então havia uma festa, havia uma grande festa. Belsazar confiava no seu suor, confiava nos seus punhos, confiava nos seus cavaleiros, nos seus soldados. Belsazar tinha tudo o que ele precisava na sua mão. E num dado momento desta festa, aparece uma mão escrevendo no alto da parede, em frente ao trono de Belsazar, presumo eu, com as escrituras Mene, Mene, Tekel e Ufarsim. Então a palavra de Deus vem ali, então ele mandou que chamassem, atônito, com os seus joelhos batendo um no outro, mandou que chamassem os magos, os feiticeiros, os bruxos, os adivinhos, os conhecedores daquela época, para que decifrassem, porque houve um medo geral e a festa foi interrompida. Então não houve quem pudesse decifrar aquilo. E se salvo engano, se não me falha a minha memória, Nitócris, que era sua mãe, estava junto e lembrou que havia um que servia a um Deus diferente, que era Daniel ou Beltesazar, o seu nome na Babilônia. Então mandou que chamassem a Daniel, e Daniel disse: pesado foste na balança e achado em falta, e ainda esta noite o Senhor dará cabo do teu reino e o entregará aos medos e aos persas. Belsazar, todo arrogante, todo presunçoso, deu uma gargalhada e pediu para que seguisse a festa, que foi tudo um grande engano. E no decorrer desta festa, no decorrer de toda essa parafernália, essa baderna, Dário, que liderava ali o grupo dos medos e dos persas, ele fez com que escoasse a água do rio que ficava em volta do castelo de Belsazar, e pôde entrar ali por dentro do rio seco, e entrou pelo fundo do castelo, entrou naquele castelo e matou todos à espada, inclusive Belsazar e sua mãe. Mas o que é que nós temos a ver com a história de Belsazar, com a história do dilúvio? Então quero falar aqui um pouco hoje sobre a história do maior evento que está para acontecer, que é o arrebatamento. O maior evento que está para acontecer muito em breve, que é o arrebatamento da igreja do Senhor, dos cristãos. Eu não estou falando da placa da igreja A ou da placa da igreja B, estou falando de salvação segundo a palavra do Senhor. E a palavra fala que aquele que crê e for batizado será salvo. Aquele que crê não é aquele que apenas acredita, mas é aquele que permanece seguindo a palavra, contra o pecado, tomando a sua cruz a cada dia. Aquele que for batizado, sabemos que não existe o batismo de crianças, porque o batismo é para o arrependimento. O arrependimento, o batismo nas águas, é para que você venha se arrepender da vida que você levou até aqui e venha iniciar uma nova caminhada com Cristo. Então aquele que crer e for batizado, este será salvo. E naqueles dias de Noé foi da mesma forma. Então Noé ali falava do amor de Deus, falava do projeto de Deus, falava da salvação, e as pessoas não estavam nem aí. Muito comum nos dias de hoje, onde as pessoas querem juntar riquezas, onde as pessoas querem comprar carro, querem comprar casa com piscina, casa no litoral, as pessoas querem uma chácara, um sítio, uma fazenda. As pessoas estão trabalhando para juntar riquezas, que desta terra aqui não vai se levar nada. Muitas pessoas têm pendências para resolver em seu coração, e eis que o dia do Senhor está próximo. A palavra fala que haverão 2 deitados numa cama, um será levado e o outro vai ficar, parabolizando a história. Haverá 2 no campo trabalhando, um subirá e o outro ficará. Então o dia do Senhor está próximo. Quantas coisas nós vemos, quantos problemas, quantas coisas acontecendo. Lucas 21:10, salvo engano, fala sobre pestes, terremotos, desastres, pandemias. Tudo isso está acontecendo. E o coronavírus, eu posso entender agora aqui que peço perdão pelas inúmeras vítimas, as pessoas que faleceram, tiveram seus entes queridos perdendo a vida. Mas o coronavírus foi um freio moral na nossa sociedade.
As pessoas estavam totalmente arrogantes como Belsazar. As pessoas estavam totalmente confiando no suor do seu rosto. As pessoas ainda, muitas delas, estão confiando no dinheiro na sua conta corrente. E estão esquecendo daquele que é o Criador, daquele que é o Senhor. Belsazar tinha algumas características aqui. Achava que mandava no seu próprio nariz. A soberba e o ego inflamaram o seu coração. Nós decidimos seguir o nosso próprio caminho muitas vezes, dando as costas para Deus, mas Deus está dizendo que vai acabar com a festa. Nós temos virado as costas para o Senhor, mas Deus vai acabar com a festa. Vai chegar aquele dia em que nós seremos cobrados e confrontados sobre o nosso dinheiro, sobre o nosso tempo, sobre a nossa vida, sobre os nossos olhos, os nossos ouvidos, o nosso assentar e o nosso levantar. Prestaremos conta do Senhor por cada atitude nesta terra, mas principalmente por ter virado as costas para o Senhor. Muitos acreditam, já tenho minha religião. Religião não salva ninguém. O que salva é Jesus Cristo e a sua palavra. Não adianta dizer que tem uma religião que serve na igreja A, que serve na igreja B, que é de uma outra doutrina. Não interessa, se não tiver vida com Cristo, se não tiver vida com Deus, vem o arrebatamento, a igreja do Senhor subirá, serão salvos milhares e milhares de pessoas, e a maioria, como a porta fala, que a porta é larga e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, irá para o inferno. E você acreditando ou não, o inferno ele é real. Outra característica de Belsazar, ele não se arrependeu, ele endurecia o seu coração. Vivemos tempos hoje em que as coisas estão piorando. Já não conseguimos mais ter prazer nas simples coisas desta vida, porque o mundo é cheio de atribulações, é cheio de tribulações, é cheio de atribuições no nosso dia a dia. Estamos confusos, estamos com a cabeça cheia porque temos contas para pagar, porque vivemos uma vida que dependemos estritamente do tempo, dependemos de todas estas coisas desta terra ainda para sobreviver. E nosso coração fica tão cheio destas coisas, e quando chega-se as coisas de Deus para o nosso coração, nós estamos cansados, sobrecarregados e oprimidos, e desistimos na primeira luta, e entendemos que talvez Deus não exista, que tudo isso talvez seja loucura, mas a palavra do Senhor é a verdade absoluta. O fim está próximo. Do que é que você tem feito da sua vida, do seu tempo, da sua família, dos filhos que o Senhor te deu para educar? O que é que você tem feito da sua vida? Deus vai acabar com a festa. Talvez você tenha virado as costas para o Senhor hoje. Crendo ou não, 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17, ele virá com alarido e voz de arcanjo após dado ordem, e os que estão mortos ressuscitarão primeiro, e nós, os que tivermos vivos, seremos arrebatados, entre aspas, ou entre parênteses, tirados com força desta terra, subiremos nas nuvens com o Senhor, seremos arrebatados pelo Espírito Santo de Deus, nos encontraremos com Jesus, nosso Pai amado, nosso Pai eterno nas nuvens, e lá viveremos eternamente com Ele para sempre. E aí o que ficará aqui, ficará apenas desolação, destruição, pecado, ira, 7 taças da ira de Deus, 7 selos abertos, 7 trombetas que serão tocadas, a trindade satânica, anticristo, falso profeta e a besta dominarão esta terra, e só virá dor e sofrimento. E as pessoas estão dormindo, não estão conseguindo enxergar a grandeza deste evento, que pode ser ainda esta semana, pode ser na semana que vem, no mês que vem, ninguém sabe o dia nem a hora senão o Pai. O que é que você tem feito da sua vida? Se você está apenas curtindo, você está no pecado, você está com o seu coração endurecido, você não tem perdoado a quem deve se perdoar, você está afastado dos caminhos do Senhor, tem ouvido palavras, tem ouvido o Senhor falando contigo, mas você tem endurecido o seu coração, Deus vai acabar com a festa. Está chegando o grande dia, e aquele que não estiver preparado, este vai ficar. E alguns testemunhos que vemos na internet de pessoas que tiveram sonhos, ou que foram arrebatadas e que puderam contar e voltaram para contar esta história.
dizendo que aquela dor era tão terrível de encontrar e ver que as crianças desapareceram, as pessoas que serviam a Cristo verdadeiramente desapareceram, e você vê que você ficou no meio da grande tribulação, no meio de problemas. Olha só alguns exemplos das coisas que vão acontecer na grande tribulação. A morte será repreendida por 5 meses, as pessoas desejarão a morte e ela fugirá deles. O sol será aquecido 7 vezes mais. Zacarias, o profeta, diz que a orla dos olhos dos homens apodrecerão. 7 vezes uma temperatura que seja de 30 graus aqui, 210 graus na terra, e os homens murmurarão e blasfemarão. Uma chuva de granizo, cada pedra de granizo com aproximadamente 30 quilos. Não sou eu que estou dizendo, isto é palavra. 30 quilos cada pedra de granizo cairá sobre a cabeça dos homens. E os homens murmurarão, blasfemarão. Os homens que acreditaram numa falsa paz de 3 anos e meio, e de repente nos últimos 3 anos e meio, onde o anticristo vai se aparecer e vai dominar tudo. Olha só quanta coisa difícil vai acontecer. Vale se esforçar agora e perder a sua vida agora para encontrar a Cristo, do que ficar tentando saber se é verdade ou não apenas depois que acontecer. Olha outro episódio aqui: os 4 primeiros selos abertos liberarão 4 cavaleiros espirituais, demônios vindos do abismo para espalhar a guerra na terra. Os cristãos não arrebatados sofrerão, serão perseguidos e mortos. Terremotos, desastres cósmicos, das 7 trombetas, cada uma é um desastre diferente. A imposição da marca da besta, o governo do anticristo estabelecido. 1/3 das árvores da terra serão destruídas. 1/3 do mar, de tudo que há de vida no mar, morrerá. 1/3 da água doce da terra, sols e estrelas serão escurecidos. 1/3 dos homens da terra serão mortos, assassinados. Cerca de 2,5 bilhões de homens serão assassinados pelo fogo, fumaça e enxofre, quando aqueles 4 cavaleiros, 4 demônios que ainda não estão livres na terra hoje, serão soltos. Olha quanta coisa. Gafanhotos, demônios, isso é palavra, está lá no livro de Apocalipse. Liderado por Apolion e Abaddon, ou Abaddon, o anjo do abismo, atormentará os homens. Feridas mortais, aqueles que têm a marca da besta, pior do que AIDS, câncer, corona, lepra. Os homens remorderão suas línguas por causa da dor. O profeta Ezequiel diz que a prata e o ouro serão lançados fora, como que sem valor algum, sem valor nenhum. Olha só quanta coisa vai acontecer. E o Senhor está dizendo: eu estou vindo, cedo venho sem demora. Arrependa-se, é hoje, não é amanhã. Conserte a sua vida, conserte o coração e venha para o Senhor. O Senhor virá como num piscar de olhos, um raio que atravessará do oriente ao ocidente. Num piscar de olhos, algo muito rápido. Você olhará para o lado, talvez o seu colega de trabalho não estará mais do seu lado, o seu cônjuge, os seus filhos, e você de repente vai ficar. Deus vai acabar com a festa, com tudo que está acontecendo na terra, no carnaval. Demônios, Satanás que derrota Jesus, colocam Jesus como um travesti, como um homossexual, blasfemando. Nada contra a escolha sexual de qualquer um, não tenho nada contra, cada um é livre para escolher o que quer, mas colocam Jesus como um homossexual, blasfemando do seu nome. Deus vai acabar com a festa. Pessoas que estão na obra de Deus, fazendo de qualquer jeito, com 2 máscaras, uma de tecido e uma máscara espiritual, se escondendo atrás do seu pecado, através da sua língua, se escondendo através de muitas coisas, de repente de prostituição, de adultério. Deus vai acabar com a festa. Está chegando aquele grande dia. Noé foi salvo porque andava com Deus. E de quebra ele levou a sua família. Ele andava com Deus. Isso quer dizer o quê? Andava em espírito, andava com uma vida íntegra, se arrependendo, preocupava-se em agradar a Deus, não andava de qualquer forma, não cedia ao pecado, não trocou a coroa da sua salvação. E nos dias que nós vivemos não é diferente. Hoje as pessoas casam-se, dão em casamentos, comem, bebem, e fotos em redes sociais, pessoas que estão enriquecendo, pessoas que estão crescendo, pessoas que estão apenas se preocupando com as coisas desta terra.
Pessoas que estão se preocupando com a faculdade do ano que vem, pessoas que estão se preocupando com o futuro dos filhos. Nada disso é errado, mas tudo isso, se colocado na frente do Senhor, vai ter um problema na sua vida. Esta é a palavra de hoje, mano. Medita nela. O Senhor tem um plano na sua vida, um plano de salvação. A maior promessa da palavra do Senhor é a promessa de vida eterna. E Ele virá como num piscar de olhos e levará os que serviram a Ele, os que creram, os que permaneceram até o fim. E o que sobrará nesta terra é só choro, pranto, ranger de dentes, destruição, desolação e grande, grande, grande tribulação. A palavra fala que jamais na terra houve um período como este da grande tribulação dos 7 anos. 3 anos e meio de paz e na segunda parte, 3 anos e meio de todas essas desgraças que vão acontecer. Arrependa-se, ainda é tempo, não deixe para amanhã. O Senhor te ama. Ninguém está para te apontar o erro, ninguém está para te acusar, ninguém está para dizer o que você deve fazer ou não. Mas o Senhor está falando ao teu coração. Ele te ama. Ele tem o maior zelo pela sua vida, pela sua alma e pela sua família. O Senhor está com saudade do tempo que você o cultuava. O Senhor está com saudade do tempo que você se derramava diante dele. Está chegando o grande dia. E a sociedade está num sono profundo. As pessoas estão cegas, matando umas às outras. Políticos estão roubando, escarnecendo, aprovando leis que são totalmente contra a palavra. O socialismo, o globalismo, a agenda globalista está crescendo. Muitas coisas estão acontecendo. O uso da máscara. Sem a máscara você não entra no mercado para comprar. Isso não te parece nada? Sem a marca da besta você não compra, não vende e não aluga. E sem a máscara, chega no mercado para você comprar, as pessoas não vão te deixar entrar. Isso é um treinamento, um grande teste. E as pessoas estão aceitando, as pessoas estão se moldando a tudo isso. Para que quando chegar naquele tempo, o anticristo venha dominar a terra e venha a destruir e perseguir a todos. Arrependa-se agora, enquanto o Senhor ainda é o seu advogado, porque amanhã Ele será o seu juiz. Deus abençoe a sua vida. Jesus te ama. Ele quer mudar a sua vida. Ele tem um plano na sua vida. Arrependa-se. O arrepender-se é hoje. Não deixe para amanhã. Não deixe que Satanás coloque um prato de veneno na sua frente e você venha se alimentar dele. Arrependa-se. Peça perdão. Conserte a sua vida com seus familiares, com pessoas da sua igreja que você de repente se afastou porque pessoas te magoaram. Esqueça tudo isso. Nada disso vale a pena trocar a sua coroa da salvação por qualquer outra coisa que seja banal. Deus abençoe a sua vida. Jesus te ama. Eu louvo a Deus pela sua vida, glorifico ao Senhor pela tua vida e pela tua casa. E não deixe de se curvar diante dele. Este com certeza é o momento mais difícil da história em que vivemos, porque está muito perto. O termômetro já está marcando uma temperatura altíssima para o acontecimento do arrebatamento. É tempo de você dobrar os seus joelhos. É tempo de você se arrepender. Porque o mestre está à porta. Eis que estou à porta e bato. O Senhor é gentil. Ele bate na sua porta para que você deixe entrar. Ele jamais vai entrar pela janela ou vai arrombar a porta. Arrependa-se ainda hoje. Jesus te ama. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.